Um dos maiores desafios que nós experimentamos como crentes nessa geração é entendermos nosso papel, entendermos quem somos, entendermos por que estamos aqui, o que estamos fazendo aqui. Pode parecer perguntas filosóficas, mas não são filosofias vãs. Elas são sinceras e elas precisam ser tratadas com sinceridade e com muita seriedade. Porque senão corre o risco de você viver a tua vida, uma vida boa, uma vida honesta, mas mesmo assim não viver na plenitude daquilo que Deus tem para você. Isso acontece muito porque nós somos temporais, somos naturais, somos passageiros. Deus que nos chamou, que fala com a gente, que tem um plano para nós, é um Deus eterno, atemporal, sobrenatural. Nós não podemos jamais pensar que Deus pensa como a gente, Ele vê como a gente e Ele sente como a gente. Na verdade, a Bíblia diz em 2 Timóteo, eu quero ler aqui com vocês, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8 e 9 diz assim, eu vou ler o 9. Ele nos chamou e nos salvou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. O nosso chamamento não vem do natural. Nos tempos eternos, antes de você nascer, Ele já te chamou. Antes de você existir na mente da tua mãe, Ele já sabia quem você era. E Ele sabia o que ia fazer com você e através de você. Então nós estamos lidando com um Deus atemporal, eterno, sobrenatural, numa esfera assim. E estamos numa dinâmica, numa esfera passageira, temporal e natural. Você imagina que conflito é esse? Como que eu vou entender a linguagem de Deus se a minha linguagem é essa? Qual que é o nosso maior desafio então? Bíblia, palavra de Deus. A Bíblia ela não é dada, não nos foi dada simplesmente para nós termos um conhecimento histórico dos fatos. A Bíblia é como se fosse realmente uma constituição cheia de valores, de princípios, para que você aprendesse, para que eu aprendesse a lidar com Deus atemporal, eterno e sobrenatural. Para quebrar em nós esses limites. Não tem nada a ver com doutrina. Conhecer doutrina é bom, entender teologia sistemática, teologia bíblica, calvinismo, arminiano, eu sou pós, eu sou pré, eu sou amilenista, isso são coisas boas, eu também tenho as minhas convicções e algumas delas eu morreria porque eu acredito que realmente são importantes. Mas vamos continuar aqui. Primeiro, igreja, esse ponto é muito importante você entender. Igreja não é o plano B de Deus. Não tem nada a ver com judeus, gentios, Israel literal. Esquece, se você entrar por essa porta, é uma porta perigosa que vai te trazer uma sensação estranha até. Até mesmo assim, tipo, eu sou o plano B de Deus. O plano A não deu certo, ele veio para o plano B. Não é assim que eu vejo na Bíblia, não é assim que eu entendo. A igreja é o plano A de Deus. E não tem nada a ver essas guerras teológicas entre judeus, gentio, arminianismo, calvinismo. Não tem as teologias, os dogmas, as culturas locais. Do terreno das coisas menos importantes, elas são importantes, mas não mais que isso. Eu vou ler agora para vocês 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3 em diante. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas, olha isso aqui que interessante, velho. Você que acha que é plano B de Deus, você que acha que não deu certo aqui, vai ter que... Olha isso. O versículo 5 novamente. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós. Espera um pouquinho. Está dizendo que tudo que aconteceu na velha aliança
E aqui está falando sobre os corpos que morreram no deserto. Aconteceram como exemplos para nós. Isso quer dizer então que o objetivo era nos dar exemplo. Você não é o plano B de Deus. A igreja não é o plano B de Deus. Nós somos o plano A de Deus. Tudo que aconteceu na velha aliança, tudo que aconteceu no deserto, com os profetas, com os reis, com os sacerdotes, tudo que aconteceu ali era exemplo. Cara, isso é incrível demais. Bom, princípio número 1. O nosso chamado vem antes da eternidade. 2 Timóteo 1, versículo 8 e 9, como eu li no início. Princípio número 2. A igreja sempre foi o plano de Deus. Nós não somos o plano B. 1 Coríntios 10, do versículo 3 ao 11, e também 1 Pedro 1, do 10 ao 14. Terceiro princípio. Isso aqui mexe comigo porque vem com uma certa acidez que às vezes a nossa mente religiosa fica incomodada. E eu quero que aconteça isso sobre você mesmo. O propósito não é entender a Bíblia. O propósito é entender o propósito através da Bíblia. Quando você acha que o propósito é entender Bíblia, você vai brigar pela teologia sistemática da sua classe. Você vai brigar pelas doutrinas, dogmas, costumes, cultura da sua turma, do seu nicho. Se você fala cibolete, você vai brigar com quem fala chibolete. Porque entender a Bíblia é o grande propósito. Eu amo a Bíblia. Quem me conhece, quem anda comigo, sabe o quanto que eu amo a Bíblia. E valorizo sim conhecer teologia sistemática, teologia bíblica, entender os valores, os princípios, ter um pouco, sistematizar um pouco para você entender, para poder ter mais capacidade até de compreensão e para compartilhar com as pessoas. Isso é muito bom. Mas se você acha que o propósito é conhecer Bíblia, o propósito é conhecer o propósito através da Bíblia. Princípio número 4. Igreja não é um refúgio, não é um convento, não é um lugar que você se encontra com pessoas para escapar de um sistema terrível, opressor, para você encontrar um lugar de paz. Igreja é um lugar de treinamento, onde o Espírito Santo, o Pai, está nos treinando para reinarmos na eternidade. Igreja é um lugar onde você vai aprender a extrair princípios, valores, depósitos proféticos, não históricos, proféticos, para ressignificar, para resetar talvez, para realinhar o seu destino, o seu propósito. Então, igreja é um lugar de treinamento. Não é um lugar onde você diz, eu estou cansado e agora eu vou lá para renovar minhas baterias. Não. Você, claro que vai renovar suas baterias em Deus, porque o poder dúnamis de Deus está aqui, ele vai te energizar de alguma maneira. Só que se você acha que esse é o fim, não. Toda vez que um carro ele é ligado na tomada, hoje em dia carro é ligado na tomada, é por um propósito. Ele não é ligado na tomada para falar, estou carregado, estou em paz agora, eu posso dormir carregado. Não. Se o carro é carregado na tomada é porque tem uma viagem chegando. Se Deus está derramando sobre você poder dunamis, dons, capacidade, recursos, tempo, não é para você ficar feliz e aguardar Jesus voltar. Quando ele faz isso, é porque ele está treinando você, capacitando você, habilitando você, moldando você, ensinando você como reinar na eternidade. Porque esse é o papel da igreja. Treinar crentes para serem cheios de Deus. O princípio 5, que corrobora com o princípio 4, é os personagens bíblicos, os acontecimentos bíblicos, tudo que aconteceu na Bíblia, eles não podem ser tratados simplesmente como fatos históricos, como algo bonitinho, legal para se conhecer, coisas históricas. Não, são depósitos de tecnologias espirituais que você pode acessar. Se você trata a Bíblia como um livro histórico, você vai aprender muita coisa, vários valores até excelentes. Mas quando você coloca ela do jeito que ela é, como um livro,
profético, você, além dos fatos históricos, você também vai aprender os depósitos, as tecnologias celestiais para viver aqui na Terra do jeito certo. Lembra que eu disse que nós somos passageiros, somos temporais e somos naturais? Deus eterno, atemporal e sobrenatural. Imagina duas realidades, Deus aqui e a nossa aqui. O papel do Espírito Santo, quando ele é derramado, quando ele vem sobre nós, é fazer com que a gente comece a tocar na eternidade de Deus. Comece a tocar onde Deus é sobrenatural. Então eu passo a ter o sobrenatural de maneira natural. Onde a minha vida passageira começa a fazer sentido e ser atemporal. Então hoje eu toco no eterno, eu sou tocado, o meu finito, o meu efeito passageiro, ele começa a ser ofendido, agredido, marcado pelo eterno de Deus. O meu natural, perspectiva natural, vida natural, respostas naturais começam a ser tocadas pelo sobrenatural de Deus. Isso é incrível. E o meu temporal começa a ser tocado pelo atemporal, pela perspectiva maior do poderoso Deus. Ou somos naturais, que tenta viver uma vida sobrenatural com Deus de uma maneira que não funciona, ou aceitamos o papel, a ajuda do Espírito Santo, o Paracletos, para nos levar a conhecer Jesus, a glorificar Jesus, a viver em unidade na igreja e experimentarmos e entendermos que Ele nos chamou antes da eternidade. Nós estamos sendo treinados para viver a vida de Deus aqui na Terra. Não é para vivermos uma vida boa nossa aqui na Terra. Que essa palavra toque você e te ofenda mesmo. Te leve para outros níveis de entendimento e de fome. Em nome de Jesus. Valeu, clã.